Eu cumprimento a cada um dos nossos amados irmãos, pastores e professores da nossa escola bíblica com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui finalmente no estudo de número 12, onde nós estaremos estudando acerca de Cristo como o principal agente da escatologia. E nós já vamos aqui para o nosso comentário, aqui na introdução, e onde eu gostaria que você ensinasse para o seu aluno que a vinda de Cristo é um evento culminante que inaugura o fim, a consumação de todas as coisas e determina então o cumprimento das Escrituras Sagradas, onde se ensina que depois que Cristo sujeitar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, aí nós então alcançaremos a nossa redenção derradeira e definitiva e estaremos desfrutando de uma vida de paz eterna com Deus na Nova Jerusalém. E para que isso tudo aconteça, é necessário que Cristo venha. Depois que Cristo subiu aos céus, Atos 1:11 nos diz que 2 anjos se colocaram de pé ao lado dos discípulos, quando Jesus em Betânia, em frente ao Monte das Oliveiras, se despediu dos seus discípulos, sendo elevado lentamente aos céus, diante de mais de 500 irmãos. Os 2 anjos disseram: varões galileus, porque vocês estão olhando para este Jesus que viste subir aos céus, Porque este mesmo Jesus que vocês estão vendo subir aos céus, há de voltar da mesma maneira que para o céu o viste subir. Então, existe a promessa de que Jesus voltará, feita pelos anjos, mas também a promessa de que ele voltará, feita por ele mesmo. João capítulo 14, versículo de número 3, Jesus diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, é necessário que nós acreditemos na vinda de Cristo, porque Cristo ele vem para cumprir tudo aquilo que a Bíblia nos ensina a respeito deste evento final e glorioso. Então, nós temos aqui no tópico 1 a primeira fase da segunda vinda de Cristo. Então, a vinda de Cristo ela é muito certa. Como será a vinda de Cristo? Quem pensa sobre a vinda de Cristo? Nós temos pelo menos 3 correntes teológicas que tratam da vinda de Cristo. A primeira corrente é a que nós acreditamos, que é a visão pentecostal, também chamada de visão pré-tribulacionista, que é aquela que acredita que Cristo virá antes da grande tribulação. Nós baseamos nisso porque lá em 1 Tessalonicenses 1:10 nos diz que Jesus Cristo nos livra da ira vindoura. Apocalipse 3:20 diz: porque guardastes a 3:10, porque guardastes a palavra da minha perseverança, também hei de guardar-te da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar aqueles que habitam sobre a terra, Apocalipse capítulo 3, de número 10, é o que sustenta a visão pré-tribulacionista, E a visão mid-tribulacionista é aquela visão que acredita que Cristo virá no meio da tribulação, E eles se baseiam nisso, acreditando que, mesmo que haja uma tribulação, que a igreja será preservada, assim como Israel foi preservado no Egito durante a grande quantidade de pragas que Deus enviou sobre o Egito. As pragas atingiram somente os egípcios e não os hebreus, Então eles acreditam que, assim como os hebreus foram privados das tribulações do Egito, em plena polvorosa, quando o Egito estava em plena angústia, assim também é capaz de Cristo vir no meio da grande tribulação para cumprir aquilo que, segundo eles, tem como fato a interpretação bíblica que trata desta corrente. E eles se baseiam em Atos capítulo 14, de número 22, onde se diz que é necessário que por muitas tribulações nós possamos entrar no reino de Deus. A outra visão que nós temos é a visão pós-tribulacionista, que é aquela que acredita que Cristo virá depois da grande tribulação, porque eles estão baseando-se em Mateus capítulo 29,
até o versículo de número 31, onde Cristo diz que logo depois da tribulação daqueles dias, né, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão dos céus, os poderes dos céus serão abalados, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra, ou nações, né, se lamentarão, porque verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com grande poder e glória. E diz que ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Então aqui nós temos a visão pré-tribulacionista, que acredita que será a vinda de Cristo e o arrebatamento da igreja antes da tribulação. A mid-tribulacionista, que acha que a igreja tem que passar pela tribulação. E a pós-tribulacionista, né, que a mid-tribulacionista, que acredita que no meio da tribulação Cristo virá e a igreja será salva, e a pós-tribulacionista, que acredita que depois da tribulação, baseado em Mateus 24, 29, Cristo virá. E quero dizer para os irmãos que todas essas três correntes teológicas, elas têm bases bíblicas para sustentar cada uma das suas teses. Mas a que nós pentecostais achamos mais coerente é a doutrina pré-tribulacionista, uma vez que ela estabelece uma dupla fase da segunda vinda de Cristo. Na primeira fase, onde Cristo vem apenas para a sua igreja, e na segunda fase, onde Cristo vem com a sua igreja. Nesta primeira fase, Cristo vem e ele não desce à terra, mas ele paira sobre as nuvens dos céus, né? E chama a sua igreja ao seu encontro nos ares, né? Mas para que isto aconteça, para que esta vinda de Cristo aconteça, é necessário que ela seja precedida por vários sinais. Jesus disse que quando ele estivesse próximo de voltar, haveria então falsos cristos e falsos profetas, que nação se levantariam contra nação, reino contra reino, que haveria fomes, pestes e terremotos em vários lugares, que haveria a perseguição dos servos de Deus, né? Que haveria a apostasia, que aquelas pessoas cairiam da fé por darem ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, e também conforme Mateus capítulo 24, versículo de número 14, nos diz também que o evangelho do reino ele precisa ser pregado a todas as nações para testemunho, aí então virá o fim. Jesus nos deu o desenho daquilo que antecede a sua vinda. Então, esses sinais não necessariamente precisam seguir na mesma ordem, mas nós temos que entender que desde que Cristo foi assunto aos céus, esses sinais já estão aí em evidência. Todos eles estão acontecendo em um momento ou outro na história. Nós nos deparamos com uma grande pandemia, que ela veio então com escala global. Nós estamos tendo aí pelo menos 2 grandes guerras que estão impactando o mundo financeiramente, e nós temos rumores de que outras nações vão entrar nesta guerra, né? Há várias tentativas de fazer acordo de paz e tal, e a gente vê então que tudo isso é cumprimento da palavra de Deus e são sinais que antecedem a vinda de Cristo. E nós entendemos que Cristo, então, ele vai vir, então, em 2 fases, né? Nessa primeira vinda, ele vem para buscar a sua igreja, porque este é um assunto particular entre Cristo e a sua igreja. E porque as Escrituras também nos dão base para entender assim. Hebreus, capítulo 9, 27, versículo 27 e 28, nos diz que assim como os homens está ordenado morrerem apenas uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo aparecerá segunda vez para aqueles que o esperam para a salvação. Então Cristo não aparecerá para os demais habitantes da terra na primeira fase da segunda vinda. É necessário que esta primeira fase assim aconteça, porque Cristo precisa cumprir algumas profecias, por exemplo, de que toda a igreja, que todos nós deveremos comparecer perante o tribunal de Cristo, conforme 2 Coríntios 5:10, para que nós possamos prestar conta das nossas obras e também para que haja a celebração das bodas do Cordeiro e a cerimônia também de recompensa da igreja nos céus, né? E para que isso aconteça, é impossível que isso aconteça de um modo instantâneo, né? Os pós-tribulacionistas, eles são bem mais ligeiros do que nós, né?
Os pós-tribulacionistas, eles acreditam que logo depois da grande tribulação, Cristo vem, arrebata a igreja, que vai acontecer naquele exato momento a glorificação dos santos, a ressurreição final, a glorificação, vai acontecer ali então a recompensa dos servos de Deus, a passagem pelo tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, e imediatamente a igreja já desce com Cristo no céu para estabelecer aqui o seu reino milenar. E eles são muito rápidos, muito ligeiros na interpretação dele. Mas as Escrituras nos dão bastante base para entendermos de forma diferente. Alguns estudiosos, nós vamos já chegar lá, vamos logo entrar aqui no tópico 1.2, falar que durante a vinda de Cristo acontecerá dois grandes eventos importantes. Primeiro, o arrebatamento da igreja e depois a redenção do nosso corpo e a nossa glorificação, para que todos nós possamos subir ao encontro do Senhor nos ares. Alguns críticos da doutrina do arrebatamento dizem que as Escrituras Sagradas não dão base para um arrebatamento secreto, que isto é uma invenção de John Nelson Darby, que formulou essa doutrina por volta do ano de 1830, e onde esta doutrina passou a ser conhecida. E esses críticos dizem que no período patrístico, no período dos pais capadócios, dos primeiros pais da igreja, não se falava de uma segunda vinda de Cristo dividida em duas etapas, Mas nós temos que entender que isto não é uma invenção nem de John Nelson Darby e também não é uma invenção dos irmãos de Plymouth, que se notabilizou ali de até então, fazendo com que nós acreditássemos em uma doutrina que não era sustentada pelos pais da igreja. Nós temos que entender que esta é uma doutrina fundamentada nas Escrituras Sagradas, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, e nos mostra que esta revelação de Paulo concernente ao arrebatamento é uma revelação extremamente bíblica e cristocêntrica, porque trata da vinda de Cristo e também da promessa, do cumprimento da promessa de que ele reunirá o seu povo para levar para que onde ele esteja nós também estejamos. Então, aqui acontecerá primeiro a ressurreição dos mortos que estão em Cristo, e este será um duplo milagre. Os mortos que estão em Cristo estiverem nos sepulcros ouvirão a sua voz e ressuscitarão primeiro, juntamente com os crentes que estiverem vivos, eles terão também os seus corpos glorificados. Dizemos isto porque o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15, 51 e 52, eis que vos digo um mistério, que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. O que Paulo quer dizer? Que nem todos nós vamos morrer, mas que todos nós seremos transformados, teremos o nosso corpo transformado. E a Bíblia diz que isso será tão rápido quanto um abrir e piscar, um abrir e fechar de olhos, Então acontecerá tão rápido que o mundo não vai entender. Primeiro, Cristo vai vir, vai soar a trombeta de Deus, vai dar um grande brado, E ele descerá do céu com a trombeta de Deus, com um grande alarido e com voz de arcanjo, e ele então mandará os seus anjos para que recolham, e ele então dará a ordem, e a igreja então vai se reunir com ele nos ares. O que isso vai nos mostrar então? Que nós teremos os nossos corpos também glorificados, à semelhança do corpo de Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo de número 1 nos diz então, Filipenses 3, 21, diz que Cristo, ele transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. 1 João 3,2 também nos diz que assim como ele é, nós o veremos e seremos semelhantes a ele em sua vida. E lá no livro de Salmos diz que com justiça verá a sua face e será como ele em sua glória, Então já é uma ideia de que nós também teremos um corpo glorificado e transformado como o de Cristo. Depois deste milagre, a igreja ela será arrebatada aos céus, ao encontro do Senhor nos ares, onde nós estaremos com o Senhor para sempre. E isso é uma profecia maravilhosa, porque serão milhões de fiéis que, ao ressoar da grande trombeta de Deus, serão convocados às alturas para encontrar com Cristo nos ares, e aí nós iremos aos céus e estaremos com Ele para sempre, E este é um evento também chamado de primeira ressurreição, porque
os mortos que ficaram nos sepulcros, eles estarão ali por 1000 anos, aguardando então o fim do período milenar, onde então haverá o grande tribunal de Deus, né, o juízo do grande trono branco, em que todas as nações, grandes e pequenos, ricos e pobres, estarão diante de Deus, prestarão as suas contas e depois de julgados e condenados, eles serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, né? Aí nós vamos aqui ver acerca da necessidade de vigilância. Paulo disse que o arrebatamento, a glorificação e a ascensão da igreja, ela vai acontecer tão rápido quanto um piscar de olhos. 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 17 nos diz que quanto aos que dormem, nós não podemos ser sem esperança como aqueles que não aceitaram a Cristo, né? Porque a Bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, né? Ele diz o seguinte, olha, e o mesmo Senhor descerá do céu com a trombeta de Deus e com voz de arcanjo, né? E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles ao encontro do Senhor nos ares. E muitas advertências acerca disso, a palavra de Deus nos traz, mostrando que nós temos que ter um dever de vigiar, né? Que este evento é um evento que pegará a todos de surpresa. Jesus disse em Mateus capítulo 24, que assim como um relâmpago fuzila no Oriente e vai até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem, né? Quem já viu aí um relâmpago no céu, vê a velocidade com que ele surge e desaparece, e o estrondo que ele causa. Então, aqui diz então que nós temos que vigiar. Mateus capítulo 24, 42 diz, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. 24, 44 também diz, estáis vós também apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir numa hora em que não penseis, né? Então é necessário que todos nós estejamos vigiando. E onde estará a igreja neste momento? Depois do arrebatamento da igreja, nós seremos elevados aos céus, onde nós estaremos com Cristo, e então nós, depois do nosso arrebatamento, glorificação e ascensão, nós seremos levados ao tribunal de Cristo, também chamado de Bema. Este não é um tribunal de condenação, mas um tribunal onde as nossas obras, os nossos trabalhos em Cristo, eles serão pesados na balança de Deus, eles serão passadas como que pelo fogo, né? E a obra de cada um se revelará no grande dia do Senhor, né? E a Bíblia diz que todos nós deveremos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um de nós dê conta diante de Cristo de todas as nossas obras, né? De tudo aquilo que nós fizemos em nossa vida aqui neste mundo. Só que este não será um julgamento para decidir se nós seremos salvos ou não, mas um julgamento apenas para avaliar as nossas obras, né? Uma vez que nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos por causa do sacrifício de Cristo, né? E então nós temos que entender que é uma recompensa pelos trabalhos prestados e que ali então nós recebemos a coroa da vitória, a coroa da vida, né? E muitos outros benefícios ali culminantes aí, né? Desta nossa união com Cristo. E também lá nós teremos um evento muito importante chamado de Bodas do Cordeiro, né? Que será um evento glorioso que vai durar 7 anos, né? Incluindo nesse tempo o grande tribunal de Cristo, é claro. Então as Bodas do Cordeiro é um momento de celebração, né? Por isso que a vinda de Cristo tem que ser dividida em 2 fases, porque Cristo precisa cumprir este momento, que a noiva já está preparada, que o banquete já está pronto, que agora é a hora do casamento da noiva com o cordeiro, da esposa com o seu noivo, né? E isto se dará no céu. Antônio Gilberto ele enfatiza que Cristo e a igreja, nas bodas do cordeiro, vão se tornar o centro das atenções de todos os seres celestiais, e a igreja será vista no seu aspecto universal e glorioso, porque ali naquele momento estarão reunidos todos os santos, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, à mesa no reino dos céus, né? Mateus capítulo 8, versículo de número 11, nos diz perfeitamente. Acho que eu vou até abrir aqui, ó, Mateus capítulo 8, só para a gente confirmar, né?
eu não me lembro desse versículo de cor, diz o seguinte: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Então aqui Jesus está dizendo que virão muitos. Quem são esses muitos? São aqueles que aceitaram a Cristo pela fé. Porque aqui no versículo de número 12 ele diz que os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores e ali haverá pranto e ranger de dentes, falando ali da grande tribulação que Israel há de passar. Eles estarão fora deste banquete, porque esse banquete é apenas para aqueles que aceitaram a Cristo, tanto aqueles que são judeus, tanto aqueles que são gentios, formando um só corpo, a igreja, o corpo místico de Cristo na terra, né? E ali virão pessoas do Ocidente e também do Oriente e vão se assentar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus, né? Então, isso precisa acontecer. É por isso que a segunda vinda de Cristo, né, é dividida em duas etapas, porque é preciso que essas profecias se cumpram, né? Eunuco Bergsten diz que a alegria inexplicável que os santos arrebatados sentirão no encontro com o maravilhoso Salvador será aumentada ao entrarem com Jesus nos céus, no lugar que ele lhes preparou. Será algo lindo, maravilhoso, na igreja, entrando nos céus juntamente com Cristo ali, e então a igreja realmente poderá participar de uma grande ceia, conforme o Senhor prometeu na sua santa palavra. Tópico 2.3, o que acontecerá na terra depois do arrebatamento. Nesse momento, a igreja estará no céu, passando pelas bodas do Cordeiro, pelo tribunal de Cristo, né? Ali durante um período de 7 anos, enquanto aqui na terra, assim que a igreja subir, iniciar-se-á então o período da grande tribulação, que é também chamado um tempo de angústia para Jacó, né? Este será um momento de grandes dificuldades para Israel, porque Israel precisará passar por tudo isso, porque eles rejeitaram o seu Messias, né? Então o propósito da grande tribulação é a preparação de Israel para reconhecer Jesus Cristo como o Messias prometido. E será o cumprimento da última semana de anos descritas pelo profeta Daniel, né? Nós estamos na 79ª semana e a 70ª semana vai acontecer justamente durante a grande tribulação, que é também um período que se dará entre o intervalo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, né? E enquanto no céu, a Bíblia diz que nós estaremos com Cristo, as pessoas que estiverem aqui na terra, que não tiverem aceitado Jesus como seu único suficiente Salvador, elas estarão passando por um momento de luta, de angústia, de tribulação, e não quiseram servir a Cristo e a Deus livremente, eles se sujeitarão, né, contra a sua própria vontade ao governo da besta, do falso profeta e também do anticristo, né? Então, é um momento que será difícil, um momento muito complicado, porque pelas escrituras sagradas nós vemos que a paz será tirada da terra, que a alimentação será diminuída gradativamente, que as fontes das águas serão contaminadas, né? E as pessoas procurarão a morte nesse momento, mas a morte fugirá delas, né? As pessoas vão tentar suicidar-se, mas elas serão impedidas de morrer para que elas passem por este momento. E tanto aquelas pessoas que não aceitaram Jesus, quanto os filhos de Israel, que também não reconheceram Jesus como seu Senhor, estarão estas nações, juntamente com Israel, passando por esta grande tribulação. Então, depois que tudo isso acontecer, nós temos então o retorno da segunda vinda de Cristo em glória. Cristo entregará o reino ao Pai, tópico 3. Então, a segunda vinda de Cristo, enquanto todas essas coisas estiverem acontecendo, a igreja vai estar no céu com Cristo, aqui acontecendo então a grande tribulação. Haverá então um período de grande luta, de grande angústia para os filhos de Israel, né? E nesse momento então vai entrar a segunda fase da vinda de Cristo, onde ele retornará com as hostes celestiais, né? Apocalipse capítulo 19, versículo 11, se não me foge da memória, ele diz: e vi os céus abertos, né? E vi quando Cristo se manifesta ali, eu vou até abrir
né, essa passagem aqui, porque ela é muito importante. Já estamos quase finalizando o nosso estudo. Eu acho importante nós entrarmos também aqui nesse texto de Apocalipse, capítulo 19, versículo 11, porque ele é uma chave para entender como será esta vinda de Cristo. Aqui diz em Apocalipse 19, 11, o seguinte tema. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiram-no os exércitos dos céus, em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro, né? E então, aqui nós vemos então a manifestação visível de Cristo, também chamada de parousia, né? Cristo, o céu é visto aberto e Cristo descendo dos céus em um cavalo branco, né? E com as suas vestes salpicadas de sangue, com várias diademas em sua cabeça, e que ele é chamado, então, pelo nome de Palavra de Deus. Então, a gente vê que este versículo fala especificamente da segunda vinda de Cristo, né? Então, o que é que vai acontecer nessa segunda vinda? Cristo vai vir juntamente com a sua igreja e também com miríades de anjos dos céus, né? Porque lá em Judas também nos diz que, conforme Enoque disse, o Senhor virá com milhares de seus santos, né? E Mateus capítulo 24, versículo 30 também, se não me engano, nos diz que ele enviará os seus anjos, né, de uma a outra extremidade dos céus e recolherá os seus escolhidos. Aí, nesse caso, já não é mais o arrebatamento, porque o arrebatamento aconteceu. Esse versículo está falando da reunião dos filhos de Israel, né, para que eles agora sejam protegidos por Cristo, porque Cristo ele virá para estabelecer o seu reino messiânico, mas é necessário então que ele desça com grande poder e glória, que todo olho o veja, até mesmo aqueles que os traspassaram, e ele deve repousar os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Isaías 14, do versículo 1 ao 9, diz que ele virá, ele descerá e colocará os seus pés no Monte das Oliveiras, e que os Montes das Oliveiras ele estará de frente de Jerusalém, e ele será vendido ao meio, né? E ante ao impacto da sua presença, né, haverá então um grande terremoto, né? E então o povo de Israel, vendo Jesus se manifestar com toda esta glória, livrando Israel ali do ataque do anticristo, né? Das dificuldades que Israel está passando, porque Daniel 9:27 diz que o anticristo, quando ele vier, ele fará uma aliança com o povo escolhido, só que por uma semana, que é a última semana da grande tribulação, e que na metade da semana ele faria cessar a oferta de manjares e de sacrifício, né? Aí, naquele momento aí, então, Israel perceberá que terá sido enganado pelo anticristo, e eles então tentarão se rebelar, e o anticristo pelejará contra Israel, e a Bíblia diz então que Cristo vai descer para livrar Israel das mãos dos seus inimigos, e ali Israel vai ver Jesus vindo como aquele Messias conquistador que eles sempre esperaram, e eles, ao reconhecê-lo, chorarão amargamente por ele, como quem chora por um filho unigênito em pleno arrependimento por tê-lo crucificado como um malfeitor, não sabendo eles que isso era necessário acontecesse, que não era necessariamente culpa deles, mas deveria acontecer para que se cumprisse a palavra de Deus de salvar toda a humanidade. Então, depois que Cristo vier e pelejar contra o anticristo, a besta, o falso profeta e os vencer, a Bíblia diz então que Satanás ele será amarrado durante 1000 anos, e Cristo então iniciará o seu reino milenar. Nós podemos pegar lá no capítulo 65 do livro de Isaías, do versículo 20 até o versículo de número 25, ali nós vamos ver então que Jesus vai reunir, vai governar ali durante o milênio,
E ali então Israel viverá em paz, a terra passará por uma restauração, né, no sentido, não no seu sentido físico, mas no sentido espiritual, porque não haverá pessoas que vivam menos de 100 anos, né, que haverá um período em que a violência ela será gradativamente, será drasticamente diminuída na terra, porque a Bíblia diz que o leão, que o cordeiro e o lobo pastarão juntos, que o leão comerá a palha como se fosse um boi, e que os filhos de Israel estarão todos reunidos ali na Terra Santa, né, e não gerarão filhos para a calamidade, e que eles plantarão vinhas e delas desfrutarão, e que eles construirão casas e nela habitarão, para que se cumpra a palavra de Cristo, que Cristo viria, então, para reinar juntamente com Israel. E é necessário, então, que Cristo, então, ele cumpra o seu reinado aqui na terra, para que ele possa também cumprir a fiel promessa de Deus, de que jamais faltaria um descendente do seu trono para assentar-se no trono de Davi. E Cristo vem para assentar-se no trono de Davi e reinará. Nesse tempo, as nações do mundo inteiro estarão presentes a Cristo, né? E será um reino marcado ali, então, por grandes bênçãos materiais e espirituais. E também a igreja estará com Cristo aí servindo como um reino de sacerdotes, né? A igreja que é composta dos israelitas que acreditaram em Cristo, que foram salvos em Cristo, juntamente com todas aquelas nações também chamadas de gentios que aceitaram o evangelho, agora estarão ali como o sacerdócio real. 1 Pedro 2,9 diz: mas vós sois a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, né, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, né? Então, Cristo agora nos fará também um reino de sacerdotes e nós estaremos ali, então, intermediando a conversão das nações, agregando aquelas pessoas que quiserem servir a Deus, e nós estaremos ali como ministros de Cristo, ali durante o reino milenar. E é importante que nós tenhamos entendimento de que toda a igreja, nesse momento, estará servindo a Cristo, como eu disse, né, como sacerdotes, mas e que haverá um tempo de paz, um tempo de retorno à inocência, né, que a criação será liberta do cativeiro da corrupção, da sujeição a qual Adão a colocou, e ela aguarda a grande redenção, a expectativa da revelação e manifestação dos filhos de Deus. Mas durante o milênio, Cristo reinará como um rei, né? Mas esse tempo ele não será um tempo totalmente tranquilo, porque mesmo diante de todos os benefícios de Cristo, as nações ainda, muitas pessoas ainda vão se rebelar contra o governo de Cristo. Muitas nações se reunirão contra Cristo na batalha do Armagedon, e a besta ela vai ter o apoio de pelo menos 10 reis que se reunirão, né, e para tentar destruir o reino de Cristo, o reino messiânico de Cristo. E eles, então, a Bíblia diz que que o Satanás, juntamente com esses inimigos de Cristo aí, com os 10 reis, né, que virão, eles estarão ali, então, reunidos ao redor de Jerusalém, e a Bíblia nos ensina que Cristo, então, os matará com o sopro da sua boca. E nesse tempo, então, Satanás ele será derrotado mais uma vez, definitivamente agora, será lançado no lago que arde com fogo e enxofre, juntamente com todos aqueles que rejeitaram a morte, a ressurreição de Jesus, né? E eles serão julgados e lançados no lago que arde com fogo e enxofre, e será, então, o seu destino final, onde eles sofrerão o juízo eterno e a condenação final por terem rejeitado o Messias, a Cristo, o Filho de Deus, né? Então, nesse período aí, haverá um período aí de ajuste de contas, em que tanto a besta, o anticristo, o falso profeta, e agora o próprio Satanás, juntamente com as nações que juntamente com ele se rebelaram, agora são lançadas, né, no lago que arde com fogo e enxofre. Essa é a morte eterna, também chamado de segunda morte ou segunda e última condenação, né? E
Aí então diz que depois que Cristo cumprir todas essas coisas, virá o fim, quando ele de fato entregar o reino a Deus. Mas essa entrega de Cristo, do reino de Cristo para Deus, não significa que Cristo deixará de reinar, né? Mas que Pai, Filho e Espírito Santo serão um só, e ali esse reino de Cristo estará sendo embutido também neste novo céu e na nova terra, que é a Nova Jerusalém, que descerá do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo, e ali ouvirá-se uma grande voz no céu, dizendo: eis que agora o tabernáculo de Deus está com os homens, né? E Deus estará entre eles, e ele será o seu Deus, e eles serão o seu povo. E a Bíblia diz que Deus enxugará dos olhos todas lágrimas, porque ali não haverá mais morte, não haverá pranto, não haverá dor, porque todas as coisas passaram, né? E agora é o reino de Cristo e também do Cordeiro, será um reino perpétuo, né? Então, é um reino de paz, de segurança, de alegria imensurável, e onde, por toda a eternidade, todos aqueles agora que foram salvos, né? Que passaram pelo milênio, pela grande tribulação, né? Os israelitas que venceram a grande tribulação e a igreja que esteve com Cristo no céu, agora se unirá juntamente com esse Israel que acabou de ser redimido, como o único povo de Deus, né? Porque Deus ainda tem uma relação muito especial com Israel, que precisa ser mantida e conservada, mas que quando todas essas coisas finalizarem e cumprirem os tratamentos de Deus para com Israel, a igreja se reunirá com Cristo na Nova Jerusalém, e a Nova Jerusalém, ela vai descer do céu, e nós vamos habitar aqui na terra restaurada, porque não haverá mais sol, não haverá nem lua, não haverá estrelas, não haverá mar. Aqui nós viveremos então em uma nova terra, e também seremos privilegiados em contemplar o novo céu, né? E aqui então Deus estará conosco, cumprindo-se então a profecia do tabernáculo, né? Que o propósito de Deus sempre foi habitar com a humanidade. Deus visitava Adão todos os dias na viração do dia para falar com ele, mas esta comunhão se perdeu, e agora, com a restauração de todas as coisas, Deus volta a ter então a sua habitação entre os homens, né? Tem a sua habitação agora entre os homens, e selará então o destino final de todo o seu povo. Então aqui eu quero agradecer a todos os irmãos por terem nos acompanhado nesta revista, e acredito que até o final de dezembro nós teremos algumas outras aulas, mas por enquanto nós ficaremos por aqui, e que Deus os abençoe em nome de Jesus. Espero que eu possa ter contribuído para que você possa dar uma aula atraente para os seus alunos, e naquilo que eu me mostrei confuso, os irmãos podem também buscar outras referências, né, nos textos bíblicos e também em alguns estudos, para que possam melhor enriquecer a sua aula, tá bom? Um abraço, e Deus os abençoe em nome de Jesus, e fiquem todos com a paz do Senhor Jesus Cristo.